Olá pessoal, sejam bem-vindos na nossa última aula da primeira etapa da disciplina de Legislação Empresarial. E dessa vez a gente vai falar de forma introdutória das normas regulamentadoras número 15 e 16, que tratam respectivamente sobre atividades e operações insalubres e atividades e operações perigosas. Mas professor, qual é a diferença entre atividade insalubre ou perigosa? Eu achava que era a mesma coisa. Bem, eu quero que vocês entendam da seguinte forma: a atividade insalubre é aquela que, pela própria natureza da atividade, ela expõe o trabalhador a saúde do trabalhador em risco. Então, vamos supor que você está trabalhando no hospital na ala das pessoas que estão doentes de Covid. Então, o simples fato de você estar ali, ela já é um perigo para a sua saúde, porque você pode se contaminar com o vírus, tá certo? É diferente da atividade perigosa. As atividades consideradas perigosas são aquelas que ela não põe a saúde do trabalhador em risco, mas sim a vida do trabalhador. São aquelas atividades que, caso ocorra algum problema, algum erro, a probabilidade do trabalhador morrer é grande. Conseguiram entender a diferença? Vamos entender um pouco mais sobre o que é atividade insalubre, certo? Depois a gente trabalha as atividades perigosas. A atividade insalubre, pessoal, como vocês sabem, eu gosto muito de trazer a visão técnica da coisa. E eu encontrei lá no artigo, fui buscar lá no artigo 189 da CLT a seguinte definição. Atividades ou operações insalubres são aquelas que, por sua natureza, olha aqui que eu falei, por sua natureza, as condições ou métodos de trabalho, ela expõe os empregados a agentes nocivos à saúde acima dos limites de tolerância fixado. Então quer dizer que existe um limite de tolerância fixado? Existe, tá? Não é o simples fato de você estar exposto que vai ser caracterizado como atividade insalubre, não, tá certo? Voltando, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente. Natureza e intensidade do agente. Vamos já saber o que são esses agentes. E o tempo de exposição aos seus efeitos. Professor, achei um pouco complicada essa definição, porque ela é técnica, mas vamos desmiuçá-las aqui para vocês. O que é que acontece, pessoal? Lembra que lá na definição ele fala de agentes? A NR15 ela define quais são esses agentes que, uma vez o trabalhador exposto, pode ter risco à saúde dele. Então vamos aqui comigo. Ela colocou ruído, exposição ao calor, radiações, pressões hiperbáricas, agentes químicos, agentes biológicos e poeiras minerais. Ruídos fica bem fácil. Se você trabalha no nível de ruído, você já pode ser considerado uma atividade insalubre. Então, qualquer um desses aí, se você atuar nele, já pode ser considerado atividade insalubre. No entanto, se você for ver a definição lá do artigo 189, ele fala de limites, né? Ou seja, não é o simples fato de você trabalhar com radiação ou com um agente biológico que você, ou com ruído, que você vai ser considerado uma atividade insalubre, não, certo? E aí entra a NR15. A NR15, pessoal, a norma regulamentadora número 15, ela vai fixar limites de tolerância, ou seja, o simples fato de eu trabalhar com ruído não pode ser considerado automaticamente uma atividade insalubre, né? Se esse ruído passar dos níveis estipulados pela NR15, aí sim vai ser considerado insalubre, tá certo? Além de fixar limites de tolerância, ela também fixa tempo de exposição ao agente. Então, por exemplo, lá tinha um que era exposição ao calor. Eu estou aqui trabalhando numa empresa e eu estou com calor. Será que só por isso essa atividade é considerada insalubre? Não, né? Ela vai ser considerada insalubre a partir do momento que essa exposição ao calor ultrapassa os limites de tolerância da NR15, tá certo?
E a norma regulamentadora número 15, ela regulamenta aquele famoso adicional de insalubridade. Vocês já ouviram falar do adicional de insalubridade? Pois é. A norma regulamentadora número 15, ela diz lá que se você ultrapassar aos limites de tolerância daqueles agentes lá, você pode receber um adicional de insalubridade do tamanho máximo, médio ou leve. Vamos falar mais sobre isso. Olha o que ele diz aqui, ó. Comprovado o exercício de trabalho em condições insalubres acima dos limites de tolerância estabelecido, assegura a percepção, ou seja, o recebimento de adicional de insalubridade, respectivamente de 40%, 20% ou 10%, né? Segundo for classificado como grau máximo, médio ou mínimo. Se for máximo é 40%, se for médio é 20%, se for mínimo é 10%. Mas eu quero chamar a atenção de vocês a respeito do comprovado, certo? Já já eu vou falar, porque aí fala, né? Comprovado o exercício. Já já a gente vai falar sobre esse comprovado em exercício. Aí, pessoal, eu faço aqui um questionamento para vocês. A iluminação, ela é considerada um agente insalubre? Ela foi, algum tempo atrás, considerada um agente insalubre, mas hoje ela não é mais, né? A iluminação, ela é trabalhada lá na ergonomia. E se você ler o nosso material de ergonomia, lá tem falando sobre a iluminação. Eu trouxe isso aqui só porque tem muita gente que acha que a iluminação ainda pode ser considerada uma atividade insalubre, mas não é, ok? Bem, quem tem direito a receber, então, o adicional de insalubridade? Todo e qualquer trabalhador, por meio de quê? Lembra que lá eu falei da questão da comprovação? Essa comprovação, pessoal, é feita através de um laudo médico, de um laudo que é feito por um médico e pelo engenheiro do trabalho, né? Não é simplesmente o trabalhador ou a empresa que, vamos receber adicional de insalubridade. Não, né? Existe um médico e existe um engenheiro de trabalho que vão analisar as condições à luz da norma regulamentadora, é o que vai garantir você receber ou não, né? Agora, pessoal, preste bem atenção. O adicional de insalubridade, ele não é benefício, né? Ele não é um bônus, ele não é um prêmio. Tem muitos, ele na verdade é uma forma de compensar o risco que o trabalhador está tendo ao prestar um determinado serviço para a saúde dele, entendeu? Então, assim, às vezes a gente vai ver que a empresa ela pode fazer, atuar de forma a sanar a exposição dele ao agente que vai prejudicar a saúde. E quando ela faz isso, ela deixa de pagar o adicional de insalubridade. Eu vejo muito funcionários dizendo, com pena, poxa, triste, né? Perdi o meu adicional de insalubridade. Mas, na verdade, ele deveria ficar alegre porque perdeu. Isso significa que ele já não está mais levando a saúde dele a perigo, ok? Então, adicional de insalubridade não é benefício. É uma forma de compensação e, entre aspas, assim, é meio que, como é que eu posso dizer? Uma penalização para a empresa, digamos assim. Podemos entender dessa forma. Atenção, a insalubridade determinará a cessação do pagamento adicional, a eliminação ou neutralização da insalubridade deverá. O que é que acontece? A empresa, pessoal, eu estou pagando adicional de insalubridade, contudo, ela pode atuar no sentido de eliminar ou neutralizar o agente que causa aquele provável problema de saúde. Veja nessas imagens aqui, ó, que eu estou colocando um fone de ouvido, aqui o pessoal usando capacete, que são exatamente os meios que as empresas podem utilizar para sanar qualquer risco à saúde do trabalhador. A gata aqui passando. Vocês já viram? Dá tchau pro pessoal. Tchau. A utilização de equipamentos de proteção individual ao trabalhador, que diminui a intensidade e coloca essa intensidade dentro dos limites, né, fixados pela INR, ela pode fazer com que a empresa deixe de pagar o adicional de insalubridade. E o profissional deve agradecer por isso. Outra forma de você eliminar, né, é a questão da higiene ocupacional. A nossa famosa OMS, que está tão sendo falada aí nesse período de pandemia, ele fala o seguinte, que a empresa ela deve determinar e combater no ambiente de trabalho todos os riscos químicos, físicos, mecânicos, biológicos, psicossociais,
tudo que venha a ser nocivo para a saúde. Então é por isso que nós, técnicos de administração, a gente tem que aprender isso, porque uma vez dentro da organização, uma vez dentro da sua própria empresa, você tem que atuar para que isso não ocorra, certo? Aqui, pessoal, eu trouxe só um exemplo de para vocês verem essa questão do EPI, né, que é o equipamento de proteção individual, que ele é utilizado para a empresa para evitar com que o trabalhador seja exposto mais ainda à sua saúde. O sindicato denuncia a falta de máscaras para trabalhadores terceirizados em hospitais. Um problema bem sério. Bem, e por que a gente tem que entender, nós técnicos de administração, temos que entender da NR15? Primeiro, porque ela tem uma estreita relação com a nossa disciplina de gestão de pessoas. Nós já aprendemos a fazer uma descrição de cargo, e se por acaso aquele cargo, o trabalhador seja exposto no desenvolvimento lá das tarefas, das atividades desse cargo, ele seja exposto a algum agente nocivo de saúde, isso vai ter que estar lá na descrição de cargo, viu, pessoal? Vocês têm que colocar isso lá. Né? Sem falar também que, como você viu, quem está exposto àqueles agentes acima dos limites da NR15 vai ter o direito de receber o adicional de salário, o adicional de salubridade. Isso influencia no salário, isso influencia no custo. Olha aí a administração financeira entrando, ok? E ele também é uma forma de orientar nós, administradores, né, no sentido de trabalhar a mitigação dos riscos que pode ocorrer ao trabalhador. Agora, pessoal, falando sobre as atividades perigosas. As atividades perigosas, elas são todas aquelas atividades que expõem ao trabalhador a ações explosivas ou inflamáveis, substâncias radioativas, radiações ionizantes, energia elétrica e segurança patrimonial. Aí eu levo uma seguinte reflexão. Quando eu falo de segurança patrimonial, estou falando, por exemplo, daquele vigilante do banco. Então, aquele vigilante do banco, ele tem direito ao adicional de periculosidade, que é de 30%, tá certo? Mas o policial não tem. Engraçado, né? Porque, na verdade, o segurança, aquele vigilante, ele está regido pela CLT e a CLT garante. Já o policial é pelo estatuto, né? Não é pela CLT. E o que acontece, pessoal? Vai ter ocasiões que, por exemplo, pode ser que o trabalhador ele seja exposto ao mesmo tempo a um agente insalubre e uma atividade perigosa. Então, a própria atividade dele, ela tanto é periculosa como insalubridade, ela é insalubre. Nesse caso, ele não vai receber os dois não, tá, pessoal? Ele vai escolher, o trabalhador escolhe, ou ele recebe o adicional de periculosidade, que é de 30%, ou ele recebe o adicional de insalubridade, que pode ser de 10%, 20% ou 40%. Okay? Pessoal, mais uma vez, eu acabei interrompendo o vídeo, mas, como eu disse, essa é a parte mais introdutória, certo? Leiam o material que ela vai complementar o que a gente aprendeu hoje aqui através dessa videoaula. Tem uma atividade muito legal, que é uma atividade interativa, que vocês vão fazer, e nessa atividade vocês vão aprender, né, quais são exemplos de atividades insalubres e exemplos de atividade perigosa, tá certo? Então, obrigado, boas férias, façam a prova e vai dar tudo certo.